Hello, my students! So today we are going to start with the Módulo 3, okay? Yes, I'm very excited. I love starting new books. Hope you do the same. Hope you enjoy starting new books as well. Nesse Módulo 3, vocês vão ver que o formato ele é um pouquinho diferente, tá bom, guys? O que a gente pensou? Olha só. Como no módulo 1 e 2 nós já fizemos uma revisão bem boa da gramática, o módulo 3 ele vai servir para a gente praticar mais as provas, ok? Ai, Alana, então quer dizer que a gente não vai ter revisão? Sim, nós teremos revisão também, sem problemas. Só que como que a gente vai fazer essa revisão? Através das provas. Vocês lembram que no módulo 1 e 2 a gente fazia como? A gente fazia a gramática através dos textos, certo? Então agora a gente vai fazer a revisão e a parte gramatical através das provas. Achamos bem importante fazer o módulo 3 nesse formato para vocês terem uma prática maior de provas, guys. Ok? A gente sabe, tem simulados, a gente faz um monte de simulado, um monte de exercícios, é ótimo, mas nada como vocês terem as provas também para a gente trabalhar um pouquinho mais em cima disso, ok? Então vocês vão ver que o módulo 3, ele é um livro já bem diferente, ok? Onde a gente vai trabalhar mais realmente as provas e a parte gramatical, que vocês precisam revisar. A gente entra nos detalhes, a gente faz uma revisão da parte gramatical também, ok? So, number 1, we started with our URGS, yes, ok? A primeira prova que a gente vai iniciar, vocês vão ver que é a URGS de 2015. E para a URGS, eu acho, por que a gente decidiu iniciar por URGS assim? 2 motivos. Primeiro que nós temos um grande número de alunos que optam por fazer URGS. Okay? Sabemos que a prova de inglês da URGS ela está muito mais exigente, a exigência começou a aumentar bastante nos últimos anos, então é uma prova que precisa de uma preparação muito grande, então por isso também. E é uma prova onde ela abrange bastante a questão gramatical e interpretação de texto. Isso eu acho muito bom. Tá? Eu acho bom a gente trabalhar nessas duas coisas, porque agora a gente já viu a parte gramatical, ok? Com os textos, mas não assim tão vinculado um e outro, certo? Seguinte, vocês vão ver também que no módulo 3, no finalzinho do módulo a gente colocou contos e a gente colocou poemas. Por quê? Para forçar vocês a fazerem essa leitura. Tá bom, gente? Não tem como a gente trabalhar contos e poemas sem ler. Precisamos ler contos e poemas. E a URGS trabalha muito, né? Então, eu acho que ficou um material bem legal, porque a gente conseguiu linkar e fazer como se fosse um fechamento, já no módulo 3. Beleza? Então, falando um pouquinho de URGS, o que eu quero que vocês façam? Pega lápis, pega caneta, que eu vou dar 9 dicas, 10 dicas, principalmente assim, do que vocês têm que estudar mais para URGS, ok? Na questão gramatical, o que na gramática cai mais em URGS? Então eu quero que vocês anotem aí, ok? Primeiro, bem importante a gente ter em mente os tempos verbais. Lembra lá no módulo 1, quando a gente iniciou a aula, que a gente fez as diferenciações de tempos verbais, como o tempo verbal é formado e como e quando que ele é usado, ok? Então, URGS pede bastante os tempos verbais. Então, eu tenho que estar claro o que é presente, passado, futuro, ok? Eu tenho que prestar atenção muito no present perfect. Okay? Ai, Alana, não lembro mais como é que é o present perfect. I've studied a lot. Okay? So, I've studied a lot. I have mais participle. Ok? Por quê? O present perfect, às vezes ele não determina quando eu fiz isso, certo? Então, se o aluno não sabe se é passado, presente e futuro, ele não vai dar o next, ele não vai dar o next, o last, ele não dá o complemento. Então, por isso é que é importante vocês saberem o present perfect além dos outros tempos verbais, ok? Pronouns. Number 2, escreve lá, pronouns, os pronomes. Muito importante os pronomes. Aquela substituição no texto que vai
ok? Então, a questão de referência pronominal. Essa palavra no texto se refere ao quê? Você sabe que no texto, para a gente não haver muita repetição de palavras, a gente substitui por pronomes, correto? Eu tenho que saber que esse pronome aqui, esse it aqui, tá fazendo referência a qual palavra? Ah, aquela palavra lá. Eu sei que o them aqui tá fazendo referência a qual palavra? Aquela outra palavra lá. Então, pronomes very important. Okay? 3, yes. When we are talking about models, okay? The models are very important. O que eu quero? O que são os models? Quando eu uso can, quando eu uso must, quando eu uso should, o que eu uso quando é um conselho, o que eu uso quando é uma obrigação, o que eu uso quando é law, tudo isso a gente já estudou, ok? Então, number 3, modais, ok? Sufixos and prefixos, very important, ok? Os sufixos que eles vão formar os adjetivos, os verbos, os substantivos, por quê? Tem algumas questões que eu acho bem legais, que eles pedem que nós temos que achar a palavra que tem a mesma estrutura gramatical, ok? Ou a mesma formação da palavra. Então, eu tenho que saber que essa palavra tem um prefixo para eu achar a que tem o prefixo igual. Às vezes, eles colocam uma palavra que tem prefixo e sufixo, então eu tenho que achar a mesma. Ok? Então, prefixos, sufixos, formações das palavras. Bem importante. Prepositions. Yes. Ok? Às vezes, as prepositions, elas estão separadas uma da outra. Ok? Então, é importante que vocês saibam essas prepositions e os famosos phrasal verbs. Yes! Precisa saber os phrasal verbs. Yes! Só que phrasal verbs vocês têm que saber no sentido de que os mais usados, quais referências eles estão fazendo, tá bom? Phrasal verbs eu acho que não é tanto a questão gramatical, é saber que aquela preposição está vinculada àquele verbo, ok? Guys, number 6, passive voice, a voz passiva. Voz passiva sempre cai, tá bom? Formação da voz passiva, como é formado a voz passiva. It was made, ok? It was said, it was... Como a voz passiva é formada e discurso direto e discurso indireto. Então, vai lá, vamos slowly. Number 6, voz passiva, ok? A forma verbal na voz passiva e a forma verbal na voz ativa e a forma verbal na voz passiva. Importante saber. Discurso direto, discurso indireto, o reported speech, que nós já estudamos também, ok? Essa é a dica 7. Então, vocês vejam, guys, que o que eu tô fazendo aqui? Todas essas dicas que eu tô falando pra vocês, a gente já estudou no módulo 1 e a gente já estudou no módulo 2, certo? Então, eu tô só passando pra vocês as dicas mais importantes de gramática, porque eu quero que vocês tenham isso anotado e... Caso vejam que precisa estudar mais um ponto gramatical ou outro, volta lá para o módulo 1, volta lá para o módulo 2 para revisar, ok? Ah, Lana, mas eu senti que eu tô com dificuldade nisso. Preciso de exercício extra, me pede, no problems. Preciso fazer tal revisão, não lembro, me pede, no problems, ok? Mas o que eu tô pincelando aqui com vocês são os pontos gramaticais, a questão de gramática principalmente, que mais cai na URGS, e é que eu quero que vocês estejam na ponta da língua, porque afinal URGS é o que a gente vai começar estudando agora, ok? Então, voltando. Número 6, a voz passiva, ok? The passive voice, que sempre cai. E número 7, o reported speech, ok? O reported speech é aquele que é onde a gente vai ter que transformar, a voz passiva também, tá? Eu vou ter que transformar gramaticalmente a palavra, a frase de voz passiva para voz ativa, ou vice-versa. E o reported speech para o direct speech, ou vice-versa. Aí, eu tenho que lembrar da gramática. Yes? Como que eu transformo o que eu mudo na frase? Esse sempre cai. Guys, number 8, os conditionals, né? Os conditionals, first, second, third e o zero. Sempre cai também uma questão, ou 2 ou 3, enfim, de conditionals, ok? Conditionals também tem que saber.
E também estrutura gramatical, que era o que eu já tinha falado, observação das palavras, a classe gramatical, ok? Essa classe gramatical é um adjetivo, é um substantivo. Por que que isso é importante? Porque eles vão dizer qual palavra que pode substituir sem alteração de contexto ou alteração gramatical. Aí vocês têm 2 substantivos e um advérbio. Viu que o advérbio já não cabe? Já tira, ok? Quando a gente sabe a classe gramatical e a gente entende a questão, a gente entende a pergunta, a gente já consegue de 5, a gente já consegue eliminar umas 3, certo? Então, por isso é que é bem importante, ok? Há algumas palavras de tradução também, guys. Aí, a tradução, que seria o ponto número 10, a tradução a gente tem que pensar no glossário, tá? Aí o glossário, sim, continua sendo importante. O glossário é onde vocês põem as palavras in English, in Portuguese e põe mais alguma de thesaurus, ok? Então, espero que vocês tenham escrito todas. Eu vou revisar agora com vocês rapidinho, tá? Número 1, os tempos verbais. Número 2, os pronomes. Número 3, as conjunções e verbos modais, the modals. Número 4, sufixo e prefixo, tá bom? Vamos revisar os dois. Número 5, as preposições. Número 6, voz passiva. Número 7, discurso direto. Número 8, as frases condicionais, ok? The conditionals, first, second. Número 9, estrutura gramatical. O que é essa estrutura gramatical? Entra também na formação de palavras, ok? E número 10, o glossário de vocês, que daí é a questão de tradução. Ok, guys? Copiem isso, very important. Volta lá um pouquinho pro módulo 1, pro módulo 2, caso eu fique, eu não lembro bem o que a Lana falou, o que era a voz passiva, o que era o reported speech. Se necessário, volta lá pro módulo 1 e módulo 2, ok? Good. Então, parte dessa aula agora, vocês vão pausar o vídeo, ok? Vão pausar a aula, eu vou terminar a aula, na verdade, e eu quero que vocês façam o exercício número 1, ok? A prova número 1 da URGS, the question number 1 from URGS, then I mix English and Portuguese, ok? The text number 1, ok? This is part of the class. Certo? Então, vocês vão fazer essas atividades, vão fazer esses exercícios, que no próximo vídeo eu vou corrigir a prova junto com vocês. Então, vocês têm que ter feito, guys. Certo? E depois eu gostaria que vocês me passassem as impressões também de como é que foi. A prova já inicia com poema, ok? The Road Not Taken. Provavelmente vocês já conhecem esse poema. Já inicia com o poema, então já dá aquele sustinho assim, ok? Good. Façam o exercise que depois a gente vai fazer a correção. Ok? Good. Talk to you later, guys. Bye bye.